Oi gente, aqui é a Vitória Silva e você está em mais um vídeo desse canal, só que pela primeira vez eu não vou falar sobre o Wattpad por aqui, tá? Eu tô pedindo essa licença da nossa série de vídeos sobre o Wattpad pra falar sobre um livro específico, que é este aqui, O Construtor de Pontes, do Markus Zusak. Por que eu vou sair do nosso cronograma e falar sobre um livro físico? É que recentemente eu postei lá no meu Instagram, se você não me segue, tá aqui, ó, segue. Uma resenha sobre essa leitura que eu fiz em janeiro e foi um pouco polêmico porque eu falei que o livro era bacana e só bacana. Então eu decidi vir aqui no YouTube dar mais explicações sobre por que eu não amei o livro do Zusak. Pra quem não sabe, o Zusak é responsável por essa obra de arte aqui que chama A Menina que Roubava Livros, que você com certeza leu, viu o filme ou pelo menos ouviu falar, né? E ele também escreveu Eu Sou o Mensageiro, que eu não encontrei aqui nos meus livros, mas também é outro livro incrível. E aí depois ele sumiu. Tinha mais de 10 anos que ele não publicava nada, e sempre quando ele dava entrevista e perguntavam por que ele estava demorando tanto pra lançar outra história, ele falava que ele estava debruçado no maior livro da carreira dele, que ele já estava há mais de 20 anos escrevendo o livro, ou seja, quando ele lançou A Menina que Roubava Livros, ele já estava escrevendo esse. E aí todo mundo estava esperando por um super livro. E aí surgiu este livro aqui. O Construtor de Pontes foi lançado pela Intrínseca no ano passado, em 2019. Ele chegou primeiro para quem é assinante do Clube Intrínsecos e depois foi para as livrarias com esta capa que está aqui. Eu comprei ele na Black Friday e foi uma das minhas primeiras leituras agora de janeiro. Eu peguei ele para ler super ansiosa. Vou explicar. O Construtor de Pontes fala sobre a história de uma família, que é a família Dunbar. Quem conta a história dessa família é o Matthew, que é o filho mais velho de 5. Só que, o que acontece? O Matthew, ele é um cara que aparentemente é muito saudoso e ele gosta muito de contar, ele acha que tudo é muito importante. E aí ele não começa a contar a história do começo, ele começa a contar a história de antes do começo. E aí a gente conhece um meio, que veio antes do início, e depois a gente conhece um outro início antes do início. Ficou confuso, né? E é exatamente assim no livro. As primeiras 150 páginas do livro são extremamente confusas, tem várias passagens de tempo, você fica apresentado para vários personagens que estão em vários lugares, que no fim das contas nem faz tanta diferença assim pra história. Eu tive essa impressão no início da leitura, e aí eu pensei que não, né, que eu que tava, sei lá, lendo com sono, que não tava prestando atenção, e aí eu conversei com mais uma pessoa que também tava lendo e que lê bastante, e que tem uma bagagem até maior do que a minha, e essa pessoa também concordou, mas, enfim, isso não significa que essa é uma verdade absoluta, é a minha opinião. Eu segui lendo o livro porque é do Zusak que eu tinha fé que ia dar certo. E de fato deu, mas eu não amei, não é o meu livro preferido dele. Qual que é a história da família? Eles são 5 irmãos. Vou olhar o nome. Eles são 5 irmãos. O Matthew, o Henry, o Rory, o Clay e o Tommy. O Clay é o principal, apesar do Matthew contar a história, ele tá contando a história do Clay e como que uma decisão do Clay mudou a vida de todos os 5. O que acontece? No início do livro, o Matthew fala que ele tá sentado na cozinha da casa dele e que tá todo mundo dormindo e ele tá com uma máquina de escrever contando a história da família. E aí, logo em seguida, ele vai contar a história da máquina de escrever, que era da avó dele. E aí ele volta na infância do pai pra explicar a existência dessa máquina de escrever. E aí ele volta na infância da mãe dele pra explicar como que a mãe dele veio parar nos Estados Unidos, porque ela é uma refugiada de guerra. E aí ele conta como que os pais se conheceram. E isso já vai umas 75 páginas do livro, sem que a gente entenda bulhufas do que tá acontecendo. Depois disso ele cita um assassino. E aí a gente fica pensando, quem diabos é esse assassino? Depois você vai descobrir que o assassino é o pai. E aí você fica se questionando por que ele chama o pai de assassino. Ok. Aí... nada disso é a história do livro. No fim das contas, a história do livro é por que o Clay é um construtor de pontes e porque ele ser um construtor de pontes é algo que mudou a história da família. Vou explicar. A mãe morre no livro, em um dado momento. E aí o pai era um homem muito apaixonado pela mãe. Depois da morte dela, ele simplesmente sai andando e abandona os filhos. Os 5 são adolescentes, o Matthew, que é o mais velho, tem 19 anos, e os outros são mais novos até o mais novo que tem 11. E aí eles ficam sem pai, sem nenhuma estrutura, e eles vão contando como que eles vivem, como que é a vida
de uma família com 5 garotos morando sozinho. E você pode imaginar que é uma casa extremamente bagunçada, uma casa extremamente violenta. O irmão mais novo acaba adotando vários animais para suprir a falta da mãe e do pai. E aí eles vão vivendo nessa bagunça até que o pai volta. Ele não dá nenhuma explicação do porquê que ele foi embora. E ele fala que ele tá morando numa outra cidade, que ele vai construir uma ponte. E ele pergunta se alguém quer ajudar ele a construir essa ponte. Todos os garotos ficam revoltados com a presença do pai, chamam o pai de assassino, enfim, são super violentos com a presença do pai, menos o Clay, que decide ir construir a ponte. E aí tem toda uma reviravolta, porque o Clay foi, porque não deveria ter ido, porque esse pai abandonou eles, enfim, que não é um bom pai e tal. E a história vai acontecendo, tem umas paixões, porque são 5 garotos, e o Clay vai, constrói a tal da ponte, e essa é a história do livro. Sobre como o fato do Clay ter ido construir a ponte fez os garotos se aproximarem do pai. Talvez para algumas pessoas essa história seja tocante, porque fala sobre o abandono desse pai, sobre como esses garotos vivem. É uma história que fala muito sobre morte, fala sobre como foi a morte dessa mãe, enfim, mas de modo geral é uma história que, pra mim, a história foi muito arrastada. O Zuzaki passou 20 anos escrevendo, então talvez isso seja inclusive uma justificativa. Ele passou muitos anos ali escrevendo, reescrevendo, escrevendo, reescrevendo, e talvez ele tenha criado muitas camadas pra história que não ficam claras pra quem tá lendo. O livro não é ruim, eu cheguei até o final, até porque eu conhecia já o Zuzaki, eu sabia que o livro ia ficar bom em algum momento, e de fato ficou. A história é interessante, tem um final bonitinho, pode emocionar muitas pessoas, não foi o meu caso, eu não me emocionei com o fim do livro, mas é uma história bonita, porém arrastada. Eu conversei com algumas outras pessoas que também leram os outros livros do Zuzaki e que também estavam esperando por esse lançamento, e algumas delas citaram pra mim que não terminaram de ler, algumas desistiram, algumas recomeçaram a leitura. Então, eu acho que não é uma opinião só minha, mas você vai ter que comprar pra ler e depois me contar o que você achou. Se você achou que o livro estava arrastado, se eu perdi alguma coisa, se teve alguma referência que eu não peguei e que faria toda a diferença na leitura. Talvez seja um caso de eu voltar a ler o livro daqui a alguns anos, com mais bagagem, com mais conhecimento, e ter uma nova leitura, me deparar com um novo livro, não sei. Se você leu o livro, me conta o que você achou. Se você amou o livro, por favor, não me odeie, não precisa. Estamos aqui no mundo do livre-arbítrio, todo mundo pode ter opiniões diferentes sobre um livro. E se inscreve no canal, me segue no Instagram e a gente se vê por aí. Tchau!